está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a confiar só pela fé. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a confiar só pela fé. Dele vem o sim e o amém, somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Não o adoro pelo que Ele faz, eu o adoro pelo que Ele é. Haja o que houver, sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado eu for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Amém. Amém? Uma boa noite aos irmãos. Como passaram o dia? Trabalharam bastante? Tivemos um dia muito agradável hoje, conhecendo um pouco das belezas do país de vocês. Louvado seja Deus, é muito bom estarmos aqui com os irmãos mais uma vez. E nesta noite nós vamos encerrar o nosso encontro. Eu gostaria de agradecer muito a receptividade que nós tivemos aqui nesta igreja. Agradeço muito pelas amizades que nós fizemos aqui, que vamos deixar aqui, mas eu tenho certeza que virtualmente irão continuar. Quero externar aqui minha gratidão ao Rubem pelo convite que foi feito. Um grande amigo, tivemos momentos muito agradáveis em família, muito bom. Quero agradecer também irmã Graça, irmão Eliseu, pela recepção em sua casa. Foi muito bom, muito especial para nós. Foram momentos muito agradáveis mesmo, e vão ficar marcados na nossa vida, você pode ter certeza disso. Daniela e o esposo, nós vamos nos ver novamente, né, lá no Brasil, se Deus quiser. Se não nos vermos lá, a gente se vê aqui de novo em algum outro momento, de preferência. Mas estamos muito felizes por estarmos aqui com os irmãos,
E eu espero que esse final de semana tenha feito diferença na vida de pelo menos uma pessoa. Porque eu acredito verdadeiramente que, se fosse necessário Cristo vir e sofrer e morrer por uma pessoa só, Ele teria vindo? Só por uma pessoa? Teria. Então a gente fica feliz quando a gente vai a alguma igreja, alguma localidade, e a mensagem faz diferença para uma pessoa. Se fizer para mais pessoas, melhor ainda. Mas eu espero que tenha feito diferença na sua vida. E que não fique só por aqui. Que os irmãos continuem buscando, continuem estudando por si mesmos, continuem buscando a Deus, continuem progredindo nessa caminhada da santificação, que é muito difícil, mas sabemos que é um caminho estreito, uma porta estreita, um caminho apertado, mas que conduz à vida eterna, à salvação em Cristo Jesus. Então vamos continuar nesse caminho. Vai ficar mais difícil, mas eu sei que no final vai dar tudo certo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bom, a mensagem de hoje é bastante importante também e ela encerra esse ciclo de mensagens que nós trouxemos no final de semana passado. Hoje eu quero trazer aos irmãos um apelo para uma decisão individual, você e Deus. Por que isso é importante? Nós vamos abrir a Bíblia agora, na primeira epístola de João, no capítulo 1. 1 João, capítulo 1, verso 9. Antes de lermos, porém, o texto sagrado, nós vamos falar com o Senhor mais uma vez. 1 João, capítulo 1, verso 9. Onde você está? Curva a sua fronte comigo, vamos falar com o Senhor. Querido bom Pai que está nos céus, a Tua palavra está aberta mais uma vez. Te agradecemos por esta oportunidade que nos dás. Temos liberdade plena para estarmos na Tua igreja, adorando Teu santo nome. Que nesse momento Teu Santo Espírito possa atuar de forma mais intensa. Que possamos compreender aquilo que vamos estudar. E que a Tua palavra possa mover a nossa vida, possa nos levar a tomar decisões ao Teu lado. Nós te pedimos o Teu auxílio agora, em nome de Jesus. Amém. 1 João capítulo 1, verso 9 diz assim: Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de quanta injustiça? De toda injustiça. Então lembre-se sempre disso. Deus é poderoso o suficiente para perdoar, e não apenas perdoar os nossos pecados, mas nos purificar de toda a injustiça. Ele pode fazer isso. Alguém aqui nunca pecou? Evidentemente, todos nós já pecamos, todos nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus, e há esperança em Cristo Jesus, a esperança de perdão, de restauração. Mas eu pergunto uma coisa, para que possamos receber esse perdão e essa graça, existem requisitos? Estou falando no contexto de pessoas que têm a luz, que têm o conhecimento. Nós sabemos que Deus irá julgar a cada um de acordo com a luz que pôde, essa palavra é importante, que pôde obter. Porque muitos podem não ter conhecimento porque não quiseram buscá-lo, mas o conhecimento estava à disposição. Então Deus irá julgar a cada um com base naquilo que pôde obter de conhecimento. E existem sim alguns requisitos, vamos ler alguns deles. 2 Crônicas capítulo 7, é um texto bastante conhecido. 2 Crônicas capítulo 7, verso 14. 2 Crônicas, capítulo 7, o verso 14. É interessante que esse texto que nós vamos ler começa com a mesma palavra do texto anterior. É uma palavrinha bem pequena, de 2 letras apenas, mas bastante significativa. Que palavra que é essa? Se. Se é uma expressão condicional. Então diz o seguinte, 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer algumas coisas, quais são elas? Se humilhar, orar, me buscar, o que mais? Se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Vamos ver outro texto, Provérbios capítulo 28, que também apresenta requisitos. Provérbios
capítulo 28, verso 13. Provérbios 28, verso 13. Diz assim a palavra de Deus: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa alcançará misericórdia. É isso que está escrito aí? O que faltou? Mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. É interessante esse texto porque ele nos esclarece um outro texto que diz que o amor cobre uma multidão de pecados. E aqui esse texto está falando que aquele que encobre a sua transgressão não prospera. E nós compreendemos disso que o amor cobre no sentido de perdoa e não acobertar uma multidão de pecados. Então aquele que confessa ao Senhor os seus pecados e deixa esses pecados, então ele alcança misericórdia. Bom, quando nós falamos de pecado, nós podemos recordar de pessoas no passado, na história bíblica, que cometeram pecados terríveis. Por exemplo, Nabucodonosor era um homem que, para nós seres humanos, olhando para a vida que ele teve, é um homem que teria salvação? Que teria alguma chance? Nenhuma. Mas nós sabemos que Nabucodonosor foi alcançado pela graça de Cristo e ele estará no céu. Foi perdoado. Assassino, blasfemo, desafiou o próprio Deus, mas foi alcançado pela graça de Cristo. E nós podemos lembrar outros personagens, como o rei Manassés também, que cometeram pecados terríveis, mas foram alcançados pela graça de Cristo, perdoados e salvos. Então eu faço uma pergunta. Existiria um pecado tão ofensivo, mas tão ofensivo a Deus, que Deus não perdoa? Existiria este pecado? Se esse pecado existe, é importante que saibamos que pecado é esse, para que nós não o cometamos. Porque este pecado, ele não pode ser perdoado. E nós vamos ver algumas questões a respeito disso. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns textos. Não vamos ler todos na Bíblia, eu vou projetar alguns. Como é que a gente pode ter consciência disso? Bom, vamos ler aqui um texto bíblico. Cristo certa vez disse o seguinte: e eu quem? Quem é o eu aqui? Cristo. Rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então aqui é apresentado eu, Cristo, rogarei ao Pai, o Pai, Deus, e Ele enviará outro Consolador. Quem é este Consolador? É o Espírito Santo. Eu não sei qual é a circunstância aqui em Portugal, mas no Brasil, o Espírito Santo tem sido muito atacado por muitos grupos, que têm crescido muito. E eu quero compartilhar com os irmãos 4 textos do testemunho do Espírito de profecia. Nós não vamos tratar sobre a questão do Espírito Santo especificamente, mas um outro contexto. Eu só queria compartilhar 4 textos para a gente refletir. O primeiro deles diz assim: o Espírito Santo é o Consolador em nome de Cristo. Ele personifica Cristo, porém, contudo, é uma personalidade diferente. Então eu pergunto, o Espírito Santo é Cristo? Não. Próximo texto. A obra está colocada diante de cada alma que reconhece sua fé em Jesus Cristo pelo batismo e se tornou um recipiente da promessa de quantas pessoas? 3. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há quantas pessoas vivas? 3 pessoas vivas pertencentes ao trio celeste. Em nome destes 3 grandes poderes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, os que recebem a Cristo por fé viva são batizados. Ellen White está comentando o texto de Mateus capítulo 28, verso 19. O último texto. 3 agências, o quê? Distintas, diferentes. 3 agências distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalham juntas pelo ser humano. Então eu pergunto, o Espírito Santo é o próprio Deus? Não. O Espírito Santo é o próprio Cristo? Não. Temos então 3 pessoas distintas,
trabalhando pela nossa salvação. E louvado seja o Senhor por isso. Dentro desse contexto, qual seria então o papel do Espírito Santo nesse plano? Não nos foi dado muito a conhecer sobre o Espírito Santo. Não temos tantas informações a respeito dele. Mas aquilo que nos foi dado é suficiente para a nossa salvação. É aquilo que nós precisamos saber a respeito. E uma das informações mais importantes que temos na Bíblia é esta: e quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Então eu pergunto, qual é a função do Espírito Santo, de uma forma simples, em minha vida? Me convencer do pecado. Em outras palavras, o trabalho do Espírito Santo é mostrar para mim, é convencer ao Leandro que isto aqui é pecado. Sem a atuação do Espírito Santo na minha vida, eu não tenho capacidade para discernir entre o certo e o errado. Lembre-se que continuamos falando no contexto de pessoas que têm luz, ok? Então é importante que tenhamos a presença do Espírito Santo em nossa vida. Muitos grupos têm surgido por aí, eliminando a figura do Espírito Santo e tornando-a apenas uma força imaterial, uma influência qualquer. E por que Satanás trabalha dessa forma? É simples de entender. Se eu excluo o Espírito Santo, não há quem me convença do pecado. Se não há pecado, então não precisamos de perdão. Se não há perdão, não precisamos de sacrifício. E se não há sacrifício, não precisamos de Cristo. E se não precisamos de Cristo, eu posso ir vivendo a minha vida do jeito que eu achar melhor. Veja que caminho perigoso que nós seguimos quando excluímos a pessoa do Espírito Santo do quadro. Bom, então haveria um pecado que Deus não perdoa, de tão grave que é. Vamos ver, vamos deixar o próprio Cristo falar. Mateus, no capítulo 12, Cristo diz que sim, que existe um pecado absolutamente ofensivo e que ele não pode perdoar. Mateus, capítulo 12, versos 31 e 32. Mateus, capítulo 12, os versos 31 e 32. Olha o que diz ali. Verso 31 diz assim: por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Verso 32. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo e nem no porvir. Existe um pecado tão ofensivo contra Deus que ele não perdoe? Sim. É o pecado contra o Espírito Santo. Uma vez cometido este pecado, não haverá perdão nunca mais. Ora, se isso é um pecado tão grave que Deus não perdoa de forma alguma, eu preciso saber o que é isso. O que é o pecado contra o Espírito Santo para que eu não venha a cometê-lo. Para que a gente possa compreender isso, precisamos voltar ao passado, à história do povo de Israel, que foi deixado para nós como exemplo. Vamos ao livro de Jeremias, e eu peço que você deixe marcado o livro de Jeremias, capítulo 7. Nós vamos ler alguns textos do livro de Jeremias, alguns textos do livro, para que possamos compreender o que é o pecado contra o Espírito Santo. Jeremias, capítulo 7, inicialmente, os versos 16 e 17. Jeremias, capítulo 7, versos 16 a 17. Palavras do próprio Deus ditas ao profeta Jeremias, e algumas coisas aqui nos surpreendem bastante. Jeremias, capítulo 7, versos 16 e 17. Preste atenção no que Deus disse ao profeta. Verso 16. Tu, pois, Jeremias, não intercedas por este povo, nem levantes por ele clamor ou oração, nem me importunes, porque eu não te ouvirei. Veja que frase forte que Deus pronunciou. Ele disse: Jeremias, nem ore por este povo, porque eu não vou atender a sua oração. Eu não vou nem ouvi-lo. Não ore por esse povo. O que esse povo estava fazendo? Verso 17 diz assim:
Acaso não vês tu o que andam fazendo na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém? E eu pergunto, o que esse povo estava fazendo que ofendeu tão profundamente a Deus que ele disse, nem ore por eles que eu não vou ouvir? Vire uma página da sua Bíblia para o capítulo 8 de Jeremias e o verso 5. Jeremias 8, verso 5. Veja o que diz ali. Por que, pois, este povo de Jerusalém se desvia, apostatando de que forma? Continuamente. Olha o restante. Persiste no engano e não quer o quê? Persistem no engano, apostatando continuamente e não querem voltar. Não querem corrigir a vida. E aqui a gente começa a entender um pouco em relação ao pecado contra o Espírito Santo. Afinal, o que o povo estava fazendo de tão errado? Que tipo de apostasia era essa que o povo continuamente praticava e não queria voltar atrás mais? Volta para o capítulo 7, agora o verso 18. Capítulo 7, verso 18. Olha só que algo grave, seríssimo. Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo, e as mulheres amassam a farinha para se fazerem bolos à rainha dos céus e oferecerem libações a outros deuses para me provocarem a ira. O povo de Israel estava envolvido na idolatria. Quantos estavam envolvidos na idolatria de acordo com esse verso 18? Todos. Os filhos, os pais, as mulheres. Depois nós vamos ver que tinha mais pessoas envolvidas nisso. Mas algo me chamou a atenção aqui nesse verso. Foi a primeira vez que o povo de Israel se voltou para deuses pagãos? Foi a primeira vez? Não. E Deus sempre perdoava. Por que razão neste momento Deus diz, nem ora, porque eu não vou ouvir? Não adianta. O que eles estavam fazendo de diferente agora? Vamos para o capítulo 18 de Jeremias. Vamos ver o que este povo estava fazendo. Já tinham praticado idolatria antes, mas dessa vez parece que era diferente. Jeremias capítulo 18, verso 11. Deus então faz um apelo ao povo. Irmãos, é interessante uma coisa. Algumas pessoas dizem assim, parece que o Deus do Antigo Testamento é um e o do Novo Testamento é outro. Parece que o Deus do Antigo Testamento é rígido, é tirano, e o Deus do Novo Testamento é um Deus mais flexível, um Deus mais tranquilo. Quem diz isso não entendeu os livros proféticos do Antigo Testamento. Porque todos esses livros, de capa a capa, apresentam apelos e apelos e apelos de Deus ao povo para que se voltem para Ele. Tamanha misericórdia do Senhor. E neste momento isso acontece mais uma vez. Capítulo 18, verso 11 de Jeremias diz assim. Deus fala a Jeremias o seguinte. Ora, Jeremias, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal, e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Esse foi o apelo de Deus ao povo mais uma vez. Filhos, consertem o caminho de vocês, voltem para mim, eu vou aceitar vocês de volta. Voltem para mim. Mas qual foi a diferença agora? A resposta do povo. Veja no verso seguinte, verso 12. Olha o que o povo respondeu. Mas eles dizem, não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Então Deus disse ao povo, filhos, voltem para mim, eu os aceitarei novamente, eu posso transformá-los. E o povo respondeu a Deus, não voltaremos, nós continuaremos fazendo aquilo que nos agrada, aquilo que determina o nosso coração, nós vamos continuar executando os nossos projetos, os nossos planos. Eu pergunto, diante de uma resposta dessa, o que Deus pode fazer? Nada. Simplesmente nada. O povo disse, não perca o seu tempo conosco. Nós vamos continuar por este caminho. Vamos continuar fazendo aquilo que queremos.
E diante de uma resposta como essa, que pode ser verbal ou por meio das nossas ações, o que Deus pode fazer? Nada. Porque Deus, diferente de Satanás, Ele não força a entrada. A Bíblia diz que Cristo está onde? A porta batendo. E aí se repete a mesma palavrinha de 2 letras. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Deus é um cavalheiro. Ele nunca irá forçar a porta. Quando eu digo a Deus, me deixe em paz, eu quero continuar vivendo da forma que eu acredito que devo viver. Ele não pode fazer nada. Ele tem apenas que respeitar a nossa decisão. Vamos ler um texto aqui juntos. Quero dirigir estas linhas aos que têm tido luz, aos que têm recebido advertências e apelos, mas não têm feito decidido esforço para entregar-se completamente a Deus. Percebam que o irmão White escreveu para pessoas que receberam o quê? Luz. E junto com essa luz têm recebido advertências e apelos, mas não estão se esforçando para entregarem-se completamente a Deus. Desejo advertir-vos, para que tenhais receio de pecar contra o Espírito Santo, ficando então entregues aos vossos próprios caminhos, caindo em letargia moral e nunca mais obtendo o perdão. Por que resistir às propostas da misericórdia? Por que dizer, deixe-me em paz, até que Deus seja compelido a satisfazer o vosso desejo? Os que resistem ao Espírito de Deus pensam que se hão de arrepender algum dia no futuro, quando estiverem preparados para dar um passo decisivo em direção à reforma. Mas o arrependimento estará então fora do seu alcance. Preste atenção nisso. O pecado contra o Espírito Santo é o pecado de persistente recusa de atender aos convites para arrependimento. Então nós entendemos por meio desse texto que o pecado contra o Espírito Santo não é um ato, mas um processo gradual que culmina com o pecado contra o Espírito Santo. Funciona mais ou menos assim. Eu estou vivendo uma vida de pecado, seja grande ou pequeno, porque para Deus pecado é pecado. O Espírito Santo fala à minha mente, Leandro, mude o seu caminho. Leandro, volte para Deus, converta-se dos seus maus caminhos, arrependa-se dos seus maus caminhos. E eu respondo, não quero. O Espírito Santo falará mais uma vez, porém ele falará mais baixo. E eu insisto, não quero, vou continuar seguindo o meu próprio caminho. E ele falará mais uma vez, e mais baixo, e mais baixo, e mais baixo, até chegar o momento em que ele não falará nunca mais. E quando o Espírito Santo se retira de alguém, quando ele volta? Nunca mais. Evidentemente, irmãos, não sabemos quanto tempo dura esse processo. E não é nosso trabalho calcular isso. O nosso dever é, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o coração. Há pessoas com quem o Espírito Santo lutou por mais de 50 anos. E foram salvas. Há pessoas que passaram menos tempo. Não sabemos por quanto tempo o Espírito Santo falará à nossa mente, mas sabemos que um dia ele deixará de falar. E se o Espírito Santo deixa de falar, e ele é quem me convence do pecado, eu pergunto, quem me convencerá do pecado? Ninguém. Por isso eu nunca mais abandonarei o pecado. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Persistir na recusa de aceitar os convites de Deus, e este processo é gradual e vai ganhando proporções cada vez maiores até chegar o momento que cometemos esse pecado, aí não tem mais jeito. Por isso eu repito, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração. Veja esse texto bíblico. Efraim estava com alguns problemas de idolatria, como de costume, e chegou um momento que Deus disse através do profeta Oséias, Efraim está totalmente entregue aos ídolos. Deixe. Um dia uma pessoa me procurou à saída depois dessa mensagem e disse assim, eu não acredito em você. Não, mas a mensagem não é minha. Mas eu não acredito nisso que foi exposto, porque o Espírito Santo jamais deixará uma pessoa nunca
nunca deixará uma pessoa. Pois bem, se isso não fosse possível, o rei Davi jamais teria feito sua oração registrada no capítulo 51 dos Salmos, depois do pecado com Batseba, quando ele tomou conhecimento, entre aspas, disso, diante do profeta Natã, quando ele se deu conta do que tinha feito, da gravidade do seu pecado, ele fez uma oração que está lá no capítulo 51, e entre outras coisas, Davi disse assim: Senhor, não retire de mim o teu espírito. Se isso não fosse possível, irmãos, Davi não precisaria ter implorado para que o Espírito Santo não fosse retirado dele. Vamos ver outras citações a respeito. Os que têm oportunidade de ouvir a verdade, mas não se esforçam para ouvi-la ou compreendê-la, pensando que se não a ouvirem não serão responsáveis, serão considerados culpados perante Deus, como se tivessem ouvido e rejeitado. O que a serva do Senhor está dizendo dentro desse contexto do pecado contra o Espírito Santo? Algumas pessoas podem dizer assim: então a melhor coisa que eu tenho a fazer é não obter luz, é não estudar. Porque se eu não estudar, eu estarei no tempo de ignorância. E a Bíblia diz que Deus não considera o tempo de ignorância. Isso é verdade, mas o que é o tempo de ignorância? E aqui a irmã White está dizendo: aqueles que têm a verdade diante de si, mas não se esforçam para ler, para estudar, para compreender, pensando que se não fizerem isso, não serão responsáveis, serão considerados por Deus como se tivessem estudado e rejeitado. Então, irmãos, eu faço um apelo que pode parecer forte para muitos, mas nós, adventistas do sétimo dia, temos quanta luz e conhecimento disponível? Quanta? Seremos cobrados por tudo isso, ou não? Então pense em si mesmo, cada um pense em si. O quanto você e eu estamos gastando de tempo estudando a palavra de Deus todos os dias, em oração, estudando os testemunhos. Quanto tempo? O texto continua dizendo: não haverá desculpa para os que preferem continuar no erro, quando poderiam compreender o que é verdade. Em seus sofrimentos e morte, Jesus fez expiação por todos os pecados de ignorância, mas não foi tomada nenhuma providência para a cegueira voluntária, aquele que não sabe porque não quer. Então precisamos atentar para isso. Esse então é o pecado contra o Espírito Santo. Constantemente o Espírito fala ao nosso coração e constantemente respondemos: deixa em paz, eu vou continuar fazendo do jeito que eu quero. Vamos ver o que mais que o povo disse aqui. Antes, porém, eu queria abrir um parênteses aqui. Há pessoas que estão lutando contra seus defeitos de caráter, sim ou não? Que estão em luta todos os dias. E Deus reconhece isso? Reconhece ou não? Ele reconhece. Por isso que eu disse nesse final de semana passado: não desista. Se você e eu viermos a cair, lembre-se que nós caímos hoje. Amanhã é outro dia. E nós vamos levantar e vamos continuar. E aquele que perseverar até o fim será salvo. Lembre-se disso. A questão do pecado contra o Espírito Santo não se refere a pessoas que estão nesta luta dia após dia, e Deus reconhece o nosso esforço e Ele vem com o seu poder para nos ajudar. Está se referindo a pessoas que têm a luz disponível diante de si, mas insistem em viver de forma contrária. Deliberadamente decidem fazer o que sabem ser errado. E não se importam com isso, como nós vamos ver aqui. Capítulo 44 de Jeremias. O povo falou mais algumas coisas, não acabou por aqui. Jeremias capítulo 44, versos 16 e 17. E nós vamos trazer esse texto para a nossa realidade hoje. Jeremias 44, versos 16 e 17. Deus continuava exortando o povo, advertindo o povo, o Espírito Santo continuava falando, continuava implorando, apelando, e veja o que o povo respondeu. Jeremias 44, 16 e 17. Quanto à palavra que nos anunciaste em nome do Senhor, não te obedeceremos. Espere um pouquinho. O povo de Israel estava negando a Deus, ou o povo de Israel estava negando o dom profético de Jeremias, ou o povo de Israel tinha plena convicção que Jeremias era um profeta verdadeiro e que sua mensagem vinha de Deus? Tinha convicção? Veja o que eles responderam. Jeremias, quanto à palavra do Senhor
que você trouxe para nós, nós reconhecemos que é do Senhor, não obedeceremos. Não vamos fazer. Olha o que mais que eles falam. Verso 17. Antes, certamente nós, no caso, obedeceremos toda a palavra que saiu da boca de quem? Da nossa. Isto é, queimaremos incenso à rainha dos céus e lhe ofereceremos libações como nós, nossos pais, nossos reis, nossos príncipes, temos feito nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém. Olha quantos estavam envolvidos. E aí vem um detalhe nessa resposta aqui. Olha o final do verso que diz: tínhamos fartura de pão, prosperávamos e não víamos mal nenhum. Veja a resposta do povo, irmãos. Veja que insanidade. Deus falou a Jeremias: apele ao povo, exorte o povo, venha advertir o povo. Jeremias levou a mensagem, o povo olhou para Jeremias e disse: Jeremias, nós sabemos que a sua mensagem é de Deus, mas não vamos obedecer. Nós vamos continuar fazendo aquilo que a gente sempre fez. E posso te dizer uma coisa, Jeremias? Nós sempre tivemos prosperidade e não víamos mal nenhum. Eu não sei se existe essa expressão aqui, mas no Brasil é muito comum essa expressão, que diz assim: na verdade eu acho que não tem nada a ver. Então nós vamos continuar fazendo. Sabemos que é Deus que está falando, mas nós achamos que isso aqui que é o certo, a gente vai continuar fazendo, não vemos mal nenhum. E eu gostaria, irmãos, de trazer isso para a nossa realidade hoje. Quantos aqui estiveram na sexta-feira à noite? Vocês se lembram do sacrifício que foi feito por nós, sim ou não? Aquilo ali foi muito pesado para Cristo, mas Ele fez, por amor a nós. E o que fazemos em relação a Ele é uma resposta de gratidão e amor, porque a lei não nos salva, está claro? Nós guardamos a lei porque Ele nos pediu e nós o amamos, e se o amamos, fazemos o que Ele manda. Por isso que Cristo disse: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Simples. Então vamos trazer para a nossa realidade essa resposta do povo de Israel, e cada um pense em si. É esse o propósito, pense em si, todos nós precisamos disso. Primeira coisa, Deus disse a Adão e Eva: no dia que comeres desse fruto, certamente morrereis. Mas Satanás respondeu: certamente não morrereis. Não tem mal nenhum nisso. Palavras dele, né? Deus disse: filho, o seu corpo é templo do meu espírito, e eu preciso do seu corpo em boas condições. Então se alimente desta maneira. O alimento que eu quero para você é este. E muitas vezes eu respondo: Senhor, não gosto desse alimento. Eu vou continuar me alimentando daquilo que eu gosto, porque eu não vejo mal nenhum. O que o povo de Israel disse. Deus diz: filho, o culto de adoração é para mim, não é para você. Então quem escolhe aquilo que agrada sou eu, diz Deus. Então, esta música não me agrada. É esta música que me agrada. E muitas vezes eu respondo: Senhor, eu vou continuar executando a música que eu quero, que eu gosto, porque eu não vejo mal nenhum. Deus diz: filho, controle o seu aparelho de televisão. Não é isso que eu quero que você assista. Você é meu filho. Eu fiz tudo por ti, justamente, filho, para te libertar dessas coisas. Não volte para elas. E muitas vezes eu tenho respondido: vou continuar vendo o que eu acho que devo ver, porque eu não vejo mal nenhum. Muito pelo contrário, eu estou prosperando. Deus diz: filho, eu tenho uma recreação para você. Algo que vai fazer bem para a sua mente, para o seu corpo, para as suas emoções. Não são esses entretenimentos que eu quero para você. É para o seu bem. E muitas vezes eu tenho dito: vou continuar fazendo o que eu gosto, porque eu não vejo mal nenhum. E o Espírito Santo vai se retirando, pouco a pouco. Vai se afastando para respeitar a nossa vontade. Fomos nós que pedimos isso. E se nós continuamos insistindo nesta conduta de rebelião contra Deus,
continuamos insistindo, lembre-se, eu não sei quanto tempo isso dura, mas se continuamos insistindo, um dia o Espírito Santo falará pela última vez. E quando o Espírito Santo falar pela última vez, se não atendermos, pecamos contra Ele. E já estamos perdidos. Isso é muito sério, irmãos? Sim ou não? Por isso eu vou repetir o texto. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureça o coração. Veja essa explicação aqui. A cada toque não atendido, torna-se mais fraca a disposição para abrir a porta do coração. A impressão do Espírito Santo que é hoje rejeitada não será tão forte. Amanhã, lembre-se do que eu falei, o Espírito Santo continua falando, mas cada vez mais baixo, até chegar o momento que ele não falará nunca mais. Pecamos contra o Espírito Santo, sou um homem perdido. Por isso, eu repito, temos que dar ouvidos hoje. Não é que amanhã pode ser tarde demais. Na verdade, amanhã será. Irmãos, eu quero impressionar a mente de vocês com a seriedade desse assunto, que vem para fechar este final de semana passado que fizemos. Nós precisamos tomar decisões rapidamente. Há 3 anos, eu fui convidado a pregar numa igreja no interior, lá do Brasil. Nós passamos um fim de semana lá muito agradável. Um dos líderes dessa igreja nos convidou para passarmos esse fim de semana. Foi muito bom. E nesta semana que estamos agora, eu recebi a notícia que este líder já não vive mais. Quantas oportunidades ele ainda terá? Quantas? Nenhuma. E como eu disse na sexta-feira, eu tive um grande amigo que saiu de um culto de sexta-feira à noite, foi para casa, jovem ainda, dormiu e não acordou mais. Um infarto fulminante na madrugada. Não planejou morrer naquele dia. Se eu estivesse naquela noite, naquela sexta-feira pregando e dissesse assim, o que eu digo em muitos lugares para despertar as mentes: este culto agora pode ser a tua última chance, então tome a sua decisão. Alguns podem pensar, não, que conversa é essa? Eu vou ter outras chances, não é a minha última chance. E eu penso que naquele dia, se eu estivesse pregando e tivesse dito aquilo naquele dia, para ele, foi o último. E quando ele abriu os seus olhos novamente, há 2 cenas possíveis. Temos a esperança de vê-lo no céu, mas o coração pertence a Deus e o julgamento também. Louvado seja o Senhor que o julgamento pertence a Deus, porque Ele é justo, nós não somos. Ou ele abrirá os seus olhos e verá um anjo poderoso de luz, convidando, Cristo está te chamando, vamos. Ou ele abrirá os olhos e verá um anjo de Satanás dizendo, nós o ressuscitamos, vamos tomar a cidade. Temos a esperança de que ele estará na primeira ressurreição. Mas o que eu quero é que entendamos, irmãos, e isso é muito sério, é que hoje pode ser a minha última chance. Então precisamos tomar as nossas decisões enquanto ainda há tempo. Não é Deus que cega os homens ou lhes endurece o coração. Envia-lhes luz para lhes corrigir os erros e guiá-los por veredas seguras. É pela rejeição dessa luz que os olhos cegam e o coração se endurece. Muitas vezes o processo é gradual e quase imperceptível. A luz chega até a alma por meio da palavra de Deus, de seus servos ou diretamente por seu espírito. Mas quando um raio de luz é rejeitado, dá-se o parcial entorpecimento das percepções espirituais. E a segunda revelação da luz é menos claramente discernida. Assim, aumenta a treva até que se faz noite na alma. E nós podemos ver o apelo de Davi: não retires de mim o teu Espírito. Agora eu pergunto, retirar o Espírito Santo de uma pessoa é um ato arbitrário de Deus? É Ele que escolhe, eu vou tirar o Espírito Santo dele, nesse aqui eu vou deixar, é assim? Não. Nós é que solicitamos que o Espírito Santo se afaste de nós.
Irmãos, Deus pode perdoar este pecado? Ele até pode, porque Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas por que Deus não perdoa este pecado? Porque é a única coisa que Deus não faz porque Ele se limitou, que é nos obrigar a fazer alguma coisa. Se eu não quero perdão, se eu não quero confessar, se eu não quero deixar, se eu não quero isso, Deus respeita. Deus se retira. Veja o que aconteceu com Saul, um homem que poderia ter sido um grande rei de Israel. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul. Quando foi que isso aconteceu? A irmã White diz que Saul, mesmo em sua rebelião contra Deus, constante rebelião contra Deus, ele ainda tinha oportunidade de salvação, ainda tinha oportunidade de arrependimento. Mas sabe quando ele tomou a sua última decisão? Quando ele foi consultar aquela médium. Naquele momento, a serva do Senhor disse que ele rompeu o último laço que o ligava a Deus. Pecou contra o Espírito Santo. Naquele momento, ele já era um homem perdido. E vocês sabem como terminou a vida de Saul. Então eu repito hoje, se ouvides a sua voz, não endureça o seu coração. Veja que texto importante para nós refletirmos. O Espírito de Deus se está apartando ou afastando de muitos do mundo. É isso que está ali? Muitos do seu povo, o Espírito está se afastando de muitos do seu povo. Muitos têm penetrado em caminhos escuros e secretos, e alguns não voltarão nunca mais. Irmãos, o trabalho que nós fazemos é justamente porque sabemos que tem muitos que ainda podem voltar e não sabem. Que ainda podem voltar. E eu tenho certeza que aqui todos nós ainda podemos voltar. Todos nós. Por isso o convite é o mesmo de sempre. Vamos voltar hoje. Voltar para onde, Leandro? Mas eu sou membro da igreja, não saí da igreja. Voltar para a Bíblia. Voltar para o dom profético. Voltar para a oração. Voltar para as reformas, não para sermos salvos, mas por amor àquele que já nos deu a salvação. Muitos não voltarão mais. Que não seja nenhum de nós, continue dizendo, tem rejeitado a luz, receberam toda a evidência que jamais lhe será dada e não lhe tem dado ouvidos. Muitos têm ouvido a verdade falada com demonstração do Espírito e não somente têm recusado aceitar a mensagem, mas também têm o quê? Odiado a luz. Por isso o apelo bíblico é, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Por que este pedido tão urgente? Então disse o Senhor, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. O Espírito Santo não vai falar para sempre. Os antediluvianos receberam esta mensagem. Tiveram quantos anos de oportunidade? 120 anos. Irmãos, depois de 120 anos de conferências diárias, quantas pessoas entraram na igreja? Quantas? Não conta a família de Noé, porque a família de Noé já era da igreja. Quantas pessoas entraram na igreja? Nenhuma. E eu te pergunto uma coisa. Noé foi um evangelista de sucesso, sim ou não? Sim ou não? De sucesso ou não? 120 anos de conferências e ninguém... Sabemos que pessoas se converteram, pessoas aceitaram a mensagem de Noé, mas morreram antes de vir o dilúvio. Mas veja, de bilhões de pessoas, disse bilhões aqui? Milhões, muitos milhões de pessoas que viviam ali, ninguém entrou na arca, só a família de Noé, só Noé e sua família. Então eu pergunto de novo, Noé foi um evangelista de sucesso, sim ou não? Sim. Por que ele foi um evangelista de sucesso? Aqui tem uma questão muito importante. Mas Leandro, vamos dizer assim, Noé não trouxe ninguém para a igreja. 120 anos? Nenhum. Irmãos, o que acontece é que o sucesso do ministério não é medido por números. O sucesso do ministério está em se nós estamos fazendo o que Deus mandou, ainda que ninguém aceite. Ainda que ninguém se converta, ainda que ninguém se batize, ainda que ninguém venha,
o sucesso do ministério, o sucesso do evangelista é em fazer a vontade de Deus. Prega o evangelho. É isso. Porque quem trabalha no coração é o Espírito Santo. O apóstolo Paulo teve que enfrentar uma briga ali. Lembra-se? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E Paulo disse, ninguém é de ninguém. Um rega, um planta, o outro rega, o outro vai colher, mas quem dá o crescimento? É o Espírito Santo. Então Noé foi um grande evangelista. Fez a vontade de Deus até o fim. E olha o que aconteceu ali. Deus havia fechado a porta, a única entrada, e fechou Noé dentro e os ímpios fora. O temor e arrependimento deles veio quando? Tarde demais. Foram compelidos a saber que havia um Deus vivo que era mais poderoso que o homem, a quem tinham desafiado e contra quem blasfemaram. Clamavam a ele veementemente. Veja que não era um clamor qualquer, não. Mas seus ouvidos não estavam abertos a seu clamor. Aqueles que haviam ignorado as advertências de Noé e ridicularizado o fiel pregador da justiça, arrependeram-se. Mas quando? Tarde demais. Arrependeram-se. Tarde demais. E Cristo certa vez disse assim, como foi nos dias de Noé, vai ser de novo, agora. Constantemente Deus envia suas mensagens, por meio da sua palavra, do Espírito de profecia, por meio dos seus servos, ou diretamente pelo Espírito Santo. Mas muitas vezes são tratados com indiferença, criticados, difamados, ridicularizados, considerados fanáticos, extremistas, exagerados. E aqui tem uma questão importante dentro desse contexto, intimamente ligada à advertência de Cristo acerca do pecado contra o Espírito Santo. Encontra-se a que é dada contra as palavras ociosas e más. Muitas vezes, levados por momentâneo impulso, instigados por Satanás, dão expressão ao ciúme ou às más suspeitas. É perigoso emitir uma palavra de dúvida, perigoso questionar e criticar a luz divina. O hábito de descuidosa e irreverente crítica reage sobre o caráter, fomentando irreverência e incredulidade. Muito homem condescendente com esse hábito, assim tem prosseguido inconsciente do perigo, até chegar ao ponto de criticar e rejeitar a quem? A própria obra do Espírito Santo. Então, irmãos, tenhamos muito cuidado com a crítica. Se a mensagem vem de Deus, se a mensagem tem um fundamento bíblico e no espírito de profecia, hoje, se ouvirdes essa voz, não endurece o seu coração. Não critique a mensagem, não critique o mensageiro. Por que a solenidade deste apelo? Porque o Espírito de Deus não será para sempre oferecido. Ele se retirará caso seja ofendido por um pouco mais de tempo. Então eu repito, é hoje. O momento da decisão é hoje. O sábio escreveu, palavras do próprio Deus, atentai para a minha repreensão. Entretanto, porque eu clamei e recusastes, e estendi a minha mão e não houve quem desse atenção. Antes rejeitastes todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também de minha parte eu me rirei na vossa perdição e zombarei em vindo o vosso temor. Evidentemente o texto foi escrito em linguagem humana, está claro? Deus não zomba, Deus não ri da perdição de ninguém, Deus se entristece e pode ter certeza que todos somos filhos dele, criaturas dele, e por toda a eternidade Deus sentirá falta daqueles que se perderam, sim ou não? São criaturas. Então, este texto foi escrito numa linguagem humana para que pudéssemos compreender que nós precisamos atentar à repreensão do Espírito Santo, precisamos atender à voz do Senhor. Se não o fizermos, se chegarmos ao momento de pecar contra o Espírito Santo, vamos buscar ao Senhor e será tarde demais. Então clamarão a mim, mas eu não responderei. De madrugada me buscarão, porém não me acharão. Porquanto odiaram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor, não aceitaram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto,
comerão do fruto do seu caminho e se fartarão ou fartar-se-ão dos seus próprios conselhos. Irmãos, lutar contra o pecado é uma coisa. Agarrar-se ao pecado e amá-lo e não desejar abandoná-lo é outra coisa. E hoje temos vivido em alguns lugares uma inversão de valores tão grande, tão perigosa, que Deus diz em sua palavra: sede santos. E em muitos lugares parece que desejar ser santo é pecado. Desejar vencer o pecado pelo poder e méritos de Cristo, pela atuação do Espírito Santo, uma luta por dia, parece para muitos que isso é pecado. E nós temos que desfazer essa inversão, porque a santificação é a vontade de Deus. É isso que Ele quer para nós. E eu pergunto, olhando para o espelho, parece possível que isso aconteça? Parece possível que Deus faça de uma pessoa como eu alguém santo que reflete o caráter de Cristo? Parece impossível. É por isso que se chama fé. Se Deus diz que pode, irmão, segue em frente. Ele pode. Mas, Leandro, eu ainda não estou vendo nenhuma transformação na minha vida. Não importa, vai em frente. Continua, busque a Deus, oração, estuda a Bíblia todos os dias, procura fazer o que Deus pediu. E deixa que o resto, irmãos, Ele vai fazer. O que precisa ser feito, Ele vai fazer. Ele tem poder para isso. E muito mais. Veja, porque se pecarmos deliberadamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Então eu passo a brincar com o sangue de Cristo, e isso é perigosíssimo e fatal, eternamente fatal. Deus opera pela manifestação de seu Espírito para reprovar e convencer o pecador. E se a obra do Espírito é finalmente rejeitada, nada mais há que Deus possa fazer pela alma. O último recurso da misericórdia divina foi empregado. O transgressor, por vontade própria, desligou-se de Deus. E por que Deus não pode perdoar este pecado? Porque Ele teria que obrigar-nos. Ele teria que forçar. Isso Ele não vai fazer. Ele respeita a nossa liberdade. Certa vez uma senhora me procurou à saída do culto e me disse assim: Leandro, eu tenho um filho que já está há 18 anos fora dos caminhos do Senhor. E há 18 anos eu tenho orado por ele. Leandro, 18 anos é muito tempo. É muito tempo o Espírito Santo apelando. Será que meu filho já pecou contra o Espírito Santo? Eu disse a ela o seguinte: irmã, isso não é trabalho nosso verificar. Qual é o nosso dever? Continuar lutando com Deus. Continuar orando. É esse o nosso dever. Nós não temos nenhuma capacidade de examinar e enxergar. O Espírito Santo vai falar só mais um pouco com aquele ali. E muitas vezes, irmãos, nós dizemos assim: para aquele ali não tem mais jeito, não tem mais chance, está perdido. E é um absurdo que digamos isso, porque estamos desconfiando do poder de Deus. Eu dizia a ela: irmã, não é o seu trabalho verificar se seu filho já pecou ou não. O seu dever é continuar orando, porque eu já conheci casos de mães que oraram 36 anos pelos filhos, ou por um filho, e faleceu. Mas quando ela chegar ao céu, vai ter uma surpresa. Nosso dever é orar, orar e orar. Então, mães aqui, pais, aqueles que têm entes queridos afastados dos caminhos do Senhor, não parem de orar. Continuem orando. Olha esse texto aqui. Nenhuma alma é abandonada por Deus enquanto houver qualquer raio de esperança quanto à sua salvação. Nosso Pai Celestial acompanha-nos com apelos e advertências, até se tornarem inúteis novas oportunidades. Resistindo ao Espírito de Deus hoje, o pecador prepara o caminho para uma segunda resistência à luz quando ela vier. Assim passa ele de um grau de resistência a outro, até que por fim a luz deixa de causar impressão, e ele cessa de corresponder ao Espírito de Deus por qualquer meio que seja.
Mas o que eu acho lindo da palavra de Deus, além de outras coisas, Nabucodonosor era duro de coração. Nabucodonosor desafiou o próprio Deus. E servos do Senhor não se dobraram diante dele. E ele atirou esses servos do Senhor dentro de uma fornalha para matá-los. Se eu estivesse lá, eu diria, não tem jeito mais para esse homem. Nunca vai se salvar. Irmãos, Nabucodonosor estará no céu. Se teve jeito para ele, você acha que não tem jeito para mim? Você acha que não tem jeito para você? Mas nós precisamos dar ouvidos à voz do Espírito Santo. Precisamos buscar, precisamos estudar, e Senhor, me ajude a praticar o que o Senhor pede. Eu vou me esforçar, mas o Senhor sabe que o meu esforço não é suficiente, eu preciso do seu poder. E Deus vai dar poder àqueles que estão se esforçando. E certa vez uma pessoa me perguntou o seguinte, pode ser a pergunta de muitos aqui. Leandro, vem cá, deixa eu conversar com você. Será que eu já cometi o pecado contra o Espírito Santo? Será que eu já sou uma pessoa perdida? Eu disse a ele duas coisas. Primeiro, a mesma coisa que eu disse para a irmã. Continue insistindo. Continue lutando com Deus. Nós não temos capacidade de verificar quem o Espírito Santo deixou ou não deixou. Não temos, continue. Mas tem um segundo ponto importante. Eu disse a ele o seguinte, meu irmão, você está preocupado com isso? E ele disse, eu não estou preocupado, eu estou muito preocupado. E eu disse a ele o seguinte, essa preocupação é o Espírito Santo que coloca. Se você está preocupado com isso, é porque o Espírito Santo não te deixou. E ainda há pessoas que parecem que não estão muito preocupadas e que o Espírito Santo ainda não deixou. Então lembre-se sempre, irmãos, nós temos que continuar na luta, continuar na batalha. E se essa mensagem causou um impacto na sua mente, e se você olhou para si, para dentro de si hoje, e pensou, eu preciso tomar decisões. Eu fiquei preocupado. Isso é a atuação do Espírito Santo na sua e na minha vida. Porém, se você está ouvindo a voz do Espírito agora, não endureça o coração. Não endureça o coração. Eu quero ler com os irmãos o último texto do Espírito de Profecia, que diz assim, nenhuma alma fique desalentada com esta apresentação do assunto. Nenhuma alma fique triste, fique abatida ou desanimada. Não desfaleça ninguém que esteja empenhado em fazer a vontade do Mestre. Esperai em Deus. O Senhor Jesus tornou evidente que tem infinito amor por vós. Então veja, não desanima. Você que está empenhado, está se esforçando para fazer a vontade de Deus, espere nele. O Senhor Jesus deixou evidente que nos ama. Na sexta-feira nós vimos o quanto. Ele deixou o seu trono real, deixou suas cortes reais, revestiu sua divindade com a humanidade e teve uma morte humilhante sobre a cruz do Calvário. E eu quero acrescentar aqui, ele arriscou muito, ele deixou muitas coisas, para quê? Para que você e eu pudéssemos ser salvos. Quando alguém disser assim, você não vale nada mesmo, lembre-se da cruz do Calvário. Porque a cruz do Calvário nos prova duas coisas. Primeiro, o quanto Deus nos ama. O quanto você e eu temos valor diante de Deus. A segunda coisa, o quanto o pecado é ofensivo a Deus, que custou a morte do seu filho. Então lembre-se disso. Eu quero ler os últimos textos bíblicos com os irmãos para nós concluirmos. Deus está dizendo para nós hoje, mas o que me der ouvidos habitará em segurança e estará livre do temor do mal. E o último texto. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a quantos homens, irmãos? Quantos? Todos os homens. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras.
Este é o povo que Deus quer preparar. E Ele nos convidou para fazermos parte disso e recebermos esta salvação. E uma vez recebendo, levarmos aos outros. Que o Espírito Santo nos desperte. Que o Espírito Santo nos ajude, nos conduza. E, irmãos, o meu apelo final é este. Todos os dias separe um tempo de qualidade para estudar a sua Bíblia, para orar a Deus, conversar com Ele, abrir o coração, pedir forças e poder. E procure seguir aquilo que Deus revelou para nós. É isso, filho. Este é o caminho? Andai por ele. É isso que eu quero para você, para o seu bem. Esforça-te. Tem de bom ânimo. Eu te ajudarei, ele diz. E se você cair, levante. Imediatamente. A minha esposa agora vai cantar um hino. Eu não conheço a vida particular de ninguém aqui. Mas pode ser que tenha alguém aqui que está longe dos caminhos do Senhor, seja fora da igreja ou dentro da igreja. Se há um caso como este, o convite desta canção é esse. Vem para Jesus. Agora é o momento. Não deixa para depois, não. Venha para Jesus agora. E Cristo disse, e aquele que vier a mim de maneira nenhuma, o lançarei fora. Eu o receberei, eu o aceitarei, eu o purificarei, darei a ele as minhas vestes de justiça, a justificação pela fé, e eu o santificarei. E muito em breve, eu o buscarei, para viver para sempre comigo, diz o Senhor. Esse dia está chegando. Em nome de Jesus, não desista. Já estamos quase no lar. Que o Senhor nos desperte. Amém. Vem
Quando Jesus te chama e tu não vês, pra onde vais então? Eu queria que nós fizéssemos essa última oração. Como é uma oração de entrega, de reconsagração a Deus, que nós fizéssemos prostrados diante do Senhor. Vamos nos ajoelhar juntos. Querido e amado Pai que está nos céus, te agradecemos, Senhor, por este dia, porque o Senhor nos guardou, nos ajudou em nossas atividades e nos trouxe à tua casa. Senhor Deus, nós agradecemos esses dias que passamos aqui em Espinho. Obrigado, Senhor, porque teus filhos nos receberam de maneira tão bondosa, tão amistosa, que o Senhor possa recompensá-los por essa acolhida que deram a nós. Acima de tudo, Senhor, eu te peço que o Senhor venha derramar teu Santo Espírito sobre esta igreja. Quero te pedir pelo pastor desta igreja, seus anciãos, seus líderes, as demais igrejas sob sua responsabilidade, que teu Espírito continue conduzindo o pastor, seus líderes, para que eles possam conduzir este rebanho até a Canaã celestial. Obrigado, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor já tem concedido a esta igreja, pelas vitórias que já tem dado a esta igreja, e que a cada dia mais esta luz possa brilhar neste país, que pessoas possam olhar para este prédio e ver que aqui se reúnem pessoas diferentes, e que o teu Santo Espírito possa trazer pessoas a esta casa, para que juntos conosco possamos estudar a tua palavra. Nós sabemos, Senhor, que a salvação não é só para nós adventistas do sétimo dia. Nós sabemos, Senhor, que tu tens filhos fiéis, verdadeiros seguidores teus, em todas as outras denominações. Eu te peço apenas, Senhor, que isso leve a cada um dos teus filhos à luz da verdade, à luz da tua palavra, para que possamos, muito em breve, estar reunidos para enfrentarmos a grande batalha final, porque sabemos que o Senhor estará conosco, por isso seremos vencedores por ti. E para que no grande dia do retorno de Jesus, estejamos todos juntos de braços abertos para recebê-lo. Senhor, nós queremos morar contigo. Nós temos um desejo intenso de conhecer a Jesus face a face, o Senhor, e também queremos conhecer o Espírito Santo. Ele tem nos acompanhado desde que nascemos e está aqui neste momento, mas não podemos vê-lo. Queremos vê-lo, queremos conhecê-lo, queremos agradecê-lo pelo trabalho que fez em nossa vida. Por isso eu te peço mais uma vez, Senhor, se alguém aqui está pensando em desistir, não deixe, não permita, mas que sigamos juntos, todos juntos, fortalecendo uns aos outros. Quando um cai, o outro levanta, nessa caminhada que é tão difícil, mas que muito em breve nos conduzirá à vida eterna. Senhor, eu sei que tem aqui em nosso meio pessoas que estão nos visitando, pessoas que não são membros desta igreja. Eu quero te pedir que teu Espírito trabalhe no coração delas de maneira especial, para que elas possam voltar mais vezes, e para que elas possam pedir de nós que estudemos a Bíblia junto com elas. E se um dia elas desejarem fazer parte deste povo, ficaremos muito felizes, Senhor, e sabemos que o Senhor ficará ainda mais. Leva-nos para casa em paz, com a proteção dos teus anjos, dá-nos um bom dia de trabalho amanhã, e que possamos também começar a nossa preparação para recebermos o teu santo sábado que virá em seguida. Mais uma vez eu te peço e encerro esta oração pedindo: derrama o teu Espírito Santo sobre a igreja adventista do sétimo dia de Espinho. Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.